Questão número 6 do simulado de direito penal referente a noções fundamentais. Com relação à aplicação da lei penal, assinale a opção correta. As frações de dia são computadas como um dia integral de pena nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito. Letra B. O direito penal, quanto ao tempo do crime, considera praticado o crime no momento do seu resultado. Letra C. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz as mesmas consequências, poderá ser homologada no Brasil para todos os efeitos, exceto para obrigar o condenado à reparação do dano. Letra D. Ficam sujeitos à lei brasileira os crimes contra o patrimônio ou a fé pública do DF, de Estado, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, embora cometidos no estrangeiro, sendo o agente punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido no estrangeiro. Letra E. Não é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, ainda que achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. E então, qual que é a alternativa correta? Temos que o item correto é a letra D. Verifica-se que ficam sujeitos à lei brasileira os crimes contra o patrimônio ou a fé pública do DF, de Estado, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, embora cometidos no estrangeiro, sendo o agente punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido no estrangeiro. Vejamos, temos que as demais alternativas, elas estão incorretas, o nosso gabarito é a letra D. Façamos aqui uma análise acerca de todos os itens. A letra A, o artigo 11 do Código Penal, assim dispõe: desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia, e na pena de multa as frações de cruzeiro. Sendo assim, o artigo 11 confirma o gabarito. A letra A está dizendo que não se despreza. A letra B também verifica-se que o seguinte: o Código Penal ele adota, quanto ao tempo do crime, a teoria da atividade. Essa é a disposição do artigo 4º. Vejamos, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, segundo o artigo 4º, utiliza-se a teoria da atividade. A letra C também incorreta, tendo em vista que o artigo 9º do Código Penal dispõe que a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, sujeitá-lo à medida de segurança também. Então, a letra C também está incorreta. Nosso gabarito é a letra D. De acordo com o que dispõe o artigo 7º, inciso 1º, letra B, e também o parágrafo 1º, temos que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, letra A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, letra B, que é exatamente a nossa questão, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. De acordo com o parágrafo 1º, nos casos do inciso 1º, é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, certo? Então, esse é o nosso gabarito. A letra D também está incorreta, porque
porque de acordo com as disposições do artigo 5º, do parágrafo 2º do artigo 5º, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, crime cometido no território nacional. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Portanto, temos aí o nosso gabarito correto é a letra D.